Oi, aqui é Verônica e você está ouvindo o Criminalismo. Hoje nós vamos terminar finalmente a trilogia Poderoso Chefão. Eu e a Marília voltamos mais uma vez para falar sobre o terceiro filme dessa saga do Mário Puzo e do Francis Ford Coppola. E comigo está Marília. Oi, Marília. Oi. E aí, a gente quer fazer um episódio mais resumido. Na verdade, a gente nem vai comentar do filme em si. A gente quer comentar sobre o comportamento do Michael, fazendo uma comparação dos três filmes, como é que ele finaliza, como é que tá o comportamento dele no final, até pra a gente poder entender um pouco sobre como ele é, né? Como é que ele se comporta. A gente percebeu algumas contradições, alguns paradoxos, algumas características que a gente ficou um pouco em dúvida, né, sobre que características ele tem, porque a gente falou muito sobre ele ter características de psicopatia, mas aí agora no terceiro filme ficou uma coisa esquisita, né. Aí, Marília, vamos começar então falando um pouquinho de como ele tá. Na hora que ele começa o terceiro filme, como é que ele tá? Pois é, eu observo assim no terceiro filme, ele tem uma expressão de decadência, que eu percebo assim, uma decadência física e psíquica. Não é tanto financeira, né? É muito mais física e mental. Física e mental, porque você vê a expressão dele, além dele estar mais velho, eu senti assim, uma decadência dele, assim, na forma de se expressar, na relação com a família, e ele tenta, assim, se organizar, parece que ele quer sair do crime, né? A sensação que eu tenho é que ele quer sair, mas não consegue. Então, o que eu achei interessante nessa história é que, assim, no primeiro filme tem a questão com o pai, né, de que ele tá querendo ajudar o pai, ele acaba assumindo a máfia e se vingando da morte do pai e tal. No segundo já é uma coisa mais, ele tá consolidando o império dele, então ele não tá se importando com nada, porque a ideia dele inicial era tirar os negócios do crime. É isso que ele fala desde o início. Eu quero limpar. Mas é um discurso, né? O discurso dele é esse, de querer limpar, de querer usar só coisas lícitas. Só que aí no segundo filme a gente vê que isso se perde, né? Esse discurso dele se perde porque ele resolve cada vez mais entrar no crime. Tanto que porque ele tem a questão do poder, né? Que ele quer o poder. Exatamente. A Kay fala pra ele, tu tá há anos aqui falando que vai sair do crime, tá cada vez mais, né? Mais envolvido. Ele inclusive alega que ele quer proteger a família, que ele sempre teve intenção de proteger. Mas, na verdade, ele cada vez mais ele se envolveu. Parece mais uma desculpa, né? Pra, na verdade, tomar o poder e fazer o que ele quiser. Inclusive, ele usa como justificativa pra matar o próprio irmão, né? Eu acho que no 2 ele tá muito frio, muito calculista, muito articulado, manipulador. Exatamente. Só que aí no terceiro a gente vê ele meio que querendo retomar aquele comportamento do primeiro filme, né? Querendo resgatar, exatamente. Resgatar. Inclusive a figura do pai, tem alguns momentos que ele fala sobre o pai, ele cita algumas frases, pensamentos do pai, mas eu sinto que ele é muito atormentado pelo passado, né? Por conta da morte do Fredo. Então, na minha visão, o que parece é que é só a morte do Fredo. As várias outras pessoas que ele matou, ele não tá nem aí, não. Ele não demonstra muito arrependimento. Inclusive, na confissão que ele faz, ele fala que não se arrepende. Ele se vê de frente com o padre. Com o padre, que ele inclusive percebe a boa intenção do padre. E o padre insiste em que ele faça a confissão. Então ele fica bem à vontade, inclusive ele se expressa, ele fica emocional, assim, ele demonstra um sentimento, ele chora, ele se emociona. Então fica confuso a emoção que ele sente ali. Uma coisa que a gente não costuma ver dele, né? Esse não lado é comum, emocional, realmente. Esse lado vulnerável, ele não demonstra. Principalmente no segundo. Por isso que eu percebo uma mudança muito grande, assim. Talvez porque ele esteja mais velho. É uma boa desculpa, né? Ele tá mais velho. É mais velho e mais frágil. Tem a doença também, ele não se cuida, ele nunca se cuidou direito. Então ele começa a sentir que ele não tem toda a força que ele achava que ele tinha. Ele tem fragilidade, ele tá vulnerável, ele sabe disso. Tanto é que ele não dá conta de continuar até o final. Que aí aparece o outro personagem também,
que é o Vincent, que é justamente aquela pessoa que você vê que tem mais vigor, vitalidade, mais impulsivo, desorganizado. Que lembra muito o Sonny, né? Que lembra é o pai muito o dele, Sonny. Então, ele não tem suporte ainda, o Michael. Mas ele quer resolver a vida dele, na questão com os filhos. Então ele se aproxima da filha, você vê que o outro filho quer se afastar, que já conhece, que é do segundo, né, da trilogia, do segundo episódio, que mostra o tanto que ele é violento. Sim. O filho, ele se distancia muito desse pai, ele não quer conviver com esse pai. E o pai o sonhava que ele queria que ele fosse advogado, então você vê essa expectativa. Mas isso é um pouco irônico, que não era o que o Vito queria também com o Michael, exatamente isso? Pois é. Você vê como é que são as coisas, né? Por que ele quer que o filho faça a mesma coisa que ele teve que fazer, sendo que ele não queria? Porque ele queria um advogado. Tem uma coisa assim meio confusa de empresário, negócios. O filho tinha que participar dos negócios, mas o filho tem sentimento, é humanizado. Que negócios são esses que ele quer participar? Mas aí que tá, quando ele põe a filha pra cuidar dos negócios lá da igreja, é a tentativa dele de sair do crime e trazer os filhos pra perto dele. Pra perto dele. Também fazer uma homenagem ao Vito Corleone, né? Ao pai dele. Justamente os imigrantes, que ele tinha essa vontade, o desejo de agradar, de proteger, apoiar os imigrantes, que foi o que o pai dele fez. Sim. Que foi o protetor, o padrinho. Ele quis fazer através da filha. Pois é, aí ele tá tentando aproximar a família dele, inclusive a Kay, né? Ele tenta se aproximar dela, mas ao mesmo tempo ele tenta se afastar ao máximo do crime, até para não colocar a família dele em perigo. Só que acontece exatamente o contrário, né? Ele não consegue proteger, ele achava que ia Acaba conseguir. que o tiro sai pela culatra, porque ninguém aceita que ele saia. Ninguém quer. Como é que ele vai sair do crime? Exatamente. Assim, do jeito que ele estava querendo sair. E ele não quer, não só ele quer sair do crime, como esse novo negócio que ele faz com a igreja, ele não quer trazer ninguém para esse novo negócio. Exatamente, mas todo mundo quer esse novo negócio. É isso que leva as pessoas a ficarem irritadas com ele, é o fato dele não querer levá-los, que é muito lucrativo. Né? E ele quer uma coisa assim, você vê que ele é homenageado também. A Kay até fala sobre isso, nossa, eu sempre tive medo de você e do perigo que ele representa, porque agora ele tem a questão religiosa. Então ele tem todo um suporte religioso, moral, mas ele não tem suporte interno. Ele chegou num nível que ele está muito fragilizado, então ele não consegue mais esse suporte. É interessante que ele mostra esse lado também frágil, né? Que ele tá com diabetes, tá mais velho, né? E aí ele percebe que ele não tá conseguindo mais fazer as coisas, né? É como ele fazia antes, ele né? não vai conseguir liderar mais. E tem outros negócios mais jovens, mais agressivos também ali na questão da energia, da vitalidade. Ele já não tem mais o mesmo pique que ele tinha antes. Exatamente. E aí ele tá bem cansado e doente, então ele resolve passar pra frente, né? Passar pra frente, o legado. Só que eu acho que é tudo muito tarde demais, sabe? Ele demorou demais. Se ele tivesse feito isso no segundo, talvez... Seria no segundo, enquanto ele estava mais inteiro. Pois é, mas agora... E aí a consequência disso é a morte da filha, né? Você vê, assim... Eu não gostei muito, assim, desse desfecho, porque ficou uma coisa, assim, muito dramático. Mas depois eu pensei bem, eu falei justamente, né? A intenção era essa. Mostrar a decadência dele, o sofrimento de perder uma pessoa tão importante na vida dele, que ele estava justamente se aproximando, a questão afetiva e depois a solidão. Então teve essa mensagem impactante. Eu fiquei assim porque tem um lado emocional de perceber, nossa, logo Sim, ela... Uma pessoa inocente que não tinha nada a ver. Uma pessoa inocente, não tinha nada a ver e de repente ser envolvida. Mas é porque, na verdade, a máfia, o crime, ele envolve as pessoas, mesmo você sem querer. E ele não ia poder conseguir, assim, não ia ter condições de proteger a família. Essa crença, ele acreditava que tinha poder, que estava acima de tudo e de todos, mas na verdade ele não tinha controle de nada. Nesse terceiro eu senti a falta de controle total. Antes ele tinha bastante controle sobre as coisas, assim, até porque ele usava medidas muito drásticas, né, pra manter o controle. E era distante, ele não se envolvia, era mais frio, articulado, calculista. E nesse terceiro você vê que ele tá muito mais envolvido.
Pois é, ele tá muito mais focado na família. Mais focado na família, a conversa que ele tem com a Kay, que ele fala do sentimento dele em relação a ela. Que ela, inclusive, se declara para ele. Do sentimento que ela tem por ele, o amor que ela tinha, que ela sempre teve por ele. Pois é, eu acho isso muito contraditório, porque no segundo, ele não tá nem aí pra ninguém, pra nada, só pra ele mesmo, só pro poder e tal. E aí, de repente, no terceiro, mostra esse homem preocupado com a família, preocupado com a Kay, que é uma ex-mulher há muitos anos, e ele continua gostando dela. Que foi uma perda, né? Uma frustração. Ela fala da outra mulher, né, que ele teve, e aí ele fala que pensa nela todo dia, o tempo todo. Aí eu fico, gente, não me parece o mesmo Michael Corleone, não. Tá muito diferente, assim. Chama a atenção como essa diferença, né? Será que ele quer dizer que esse comportamento antissocial do Michael era uma questão social? Não era uma questão dele? Ele quer dizer que é uma coisa que ele teve que... Não teve, né? Porque a gente percebe que desde o começo ele tem características antissociais. Mas eu tô querendo dizer assim, que isso é aflorado, isso é aumentado até a última potência por causa do ambiente, por causa do social. É isso que ele quer dizer? Eu acho que de alguma maneira ele foi ativado por conta do contexto. A situação do pai, alguém tinha que assumir aquela situação. Ele foi sentindo necessidade de se envolver. Mas foi uma coisa muito natural. Não, porque eu tô pensando assim, já tinha ativado na guerra. Sim. Não estava adormecido. Já tinha sido ativado na guerra. Só que com essa questão do pai piorou. E ele assumiu de modo tranquilo. Pois é, pra ele foi Ele tranquilo. não forçou, ninguém forçou a situação. Inclusive, ninguém acreditava que ele fosse assumir daquela forma. Que ele fosse resolver de uma maneira tão articulada. Pois é. E aí passa por todo esse processo, porque a gente não vê ele na guerra, mas provavelmente na guerra, pra ele sair tão tranquilo da guerra, porque... Condecorado, ele foi condecorado. Significa que ele matou muita gente. Então, assim, ele passou por um processo traumático, ficou de boa, passou por mais um processo traumático, ficou tranquilo novamente. Aí depois de velho é que vem tudo à tona, que ele começa a ficar emocionado. O envelhecimento, a fragilidade, a situação dele, a impotência. A minha pergunta é, isso é possível? Eu acredito que sim, eu acho que é possível assim, que ele tenha diluído aquela energia, aquela vitalidade que ele tinha. Mas, ao mesmo tempo, você vê um movimento, um sentimento teatral. Só que quando a filha morre, você vê que é a hora que é o ápice do sofrimento, que ele extravasa. Mas aí a questão... Eu entendo ele se mostrar mais vulnerável porque tá velho, porque tá frágil. Eu não entendo ele estar tão emocional. Ele tá com um lado emocional tão forte. Isso pra mim não faz sentido. Entendeu? Exato, eu entendo. Mas na confissão, você vê quando ele vai se confessar com o arcebispo, ele deixa claro que não vale a pena, porque ele não se arrepende de nada. Mas ao mesmo tempo, quando ele começa a entrar em contato, ele se emociona. Ele entra em contato. Então, nesse caso, o problema seria que ele meio que banalizou, então ele se separou. Como é que seria? Teve uma dissociação? Isso que eu pensei. Quando você estava falando separar, é como se fosse uma dissociação. Ele se dissociou dos traumas, das emoções, dos sentimentos e ele apelou para o lado racional. Porque o racional dele, ele transita com muita facilidade. Você vê que ele confessa, se emociona e pronto. E volta à normalidade, vamos dizer assim. Então não é uma coisa que ele vai elaborar, que ele vai sofrer. Eu acho que nessa hora ele fala, ele entra em contato, mas não é uma coisa assim consciente. Sabe, de sentimento de culpa. Naquele momento, sim, que ele entra em contato. Aí faz aquela emoção, né, do teatral. Mas aí ele transita muito nisso, né, no racional ou emocional, que eu acho que é superficial. Porque ele continua depois com o mesmo discurso. Você vê que ele fala a preocupação com a filha. Ele se preocupa com a filha, tá. Mas depois quando ele confronta o Vincent, ele poderia ter sido muito mais enfático. Se afasta da minha filha. Mas ele ainda usa o que o Vincent estava falando, ele usa, chega numa hora que ele faz uma articulação igual ele fazia antes. Ele continua sendo estratégico, né? A forma dele fazer o Vincent desistir da filha é transformando ele no pai. Exato. Mas tem uma hora que ele fala pro Vincent, ele usa a situação
para enganar o outro mafioso. Então ele usa o Vincent para isso. Ele fala, olha, você vai dizer que eu não aceitei a sua relação com a minha filha. Então a hora que ele é estratégico. Então você vê uma frieza. Sim, então tem um momento que volta ao lado dele frio e calculista. Em momento nenhum, essa conversa que ele tem com o Vincent é interessante porque o Vincent fica claramente incomodado com a tranquilidade como o Michael consegue chegar e falar: você poderia ignorar o que eu falei. Você poderia trair, que eu não tô deixando você ficar com a minha filha. Exato. E ele se aproveita disso. Vamos bolar uma estratégia com isso, com essa história, que é uma coisa envolvente, é uma coisa mais séria. E ele coloca de uma maneira estratégica. E o Vincent fica incomodado. Exatamente. A hora que o Vincent percebe, mas faz, aceita. Aceita porque ele sabe que é uma ideia muito boa. Que a ideia é boa. Então, a hora que, ao mesmo tempo que você vê, pô, o cara tem sentimento, é uma pessoa sensível, que tá fragilizada, ao mesmo tempo ele se transforma numa pessoa, aquele Michael Corleone. Vem a Flora, aquele frio e calculista, que não tá ligando muito pra filha na questão emocional. Tá usando a situação, a emoção do Vincent, o que o Vincent sente pela filha e vice-versa, para manipular um gangster. Um mafioso, que ele quer destruir. Sim, ele usa os dois. Então ele usa os dois, o sentimento. Então cadê a sensibilidade dele nessa hora? E ele usa principalmente a filha, no sentido de que a filha... Ele não pensa no sofrimento que a filha vai ter ao terminar o relacionamento com o Vincent. Ele só pensa que o mais importante é proteger a filha, que é perigoso eles se relacionarem, como se o Vincent fosse o problema, que fizesse com que ela ficasse em perigo e que não importa que ela vá sofrer, não importa o sofrimento, não importa o que ele vai causar, importante é protegê-la e proteger os negócios também, né? Só que ele tá protegendo os negócios. No final das contas, o problema era ele, não era o Vincent. E a filha morreu de qualquer jeito. Até porque ele é uma pessoa que centraliza, ele é centralizador, então ele chama muita atenção. As pessoas têm interesse em destruir ele, não o Vincent. Pois é. E aí... A intenção é justamente ele é o alvo. Ele deveria ser o alvo. E ele sabe disso. Então por que ele não afastou a filha? Que é o que ele deveria ter feito. Se ele realmente tivesse sentimento, fosse afetivo, ele deveria ter afastado a filha. Pelo contrário, ele se aproxima e ela fica em evidência. Quando ele coloca ela naquela função. Pois é, no momento que ela assinou lá o negócio, ela virou um alvo. Que ela fica responsável. Então ela virou um alvo. Ele não pensou nisso, ele só pensa no lado ruim, né? Quando é pra trair, quando é pra enganar ele, quando é pra ele enganar as pessoas, ele pensa. Agora, no momento de pensar no bem dos filhos, o melhor pros filhos, ele não pensa não. Ele não pensa. Então você vê que a Kay teve que convencê-lo por conta do filho, que queria música, que não queria ser advogado, ela teve que convencê-lo. Então ele aceitou, mas não gostou muito da situação. Olha, não que entendeu muito. Pensa o quão contraditório é isso. Ele quer tirar a família do crime, ele quer tirar os negócios, quer limpar os negócios, sei o que, nananã, deixar tudo certo. Mas ao mesmo tempo, ele põe a filha e o filho no meio. Ele quer que o filho faça parte dos negócios, ele quer que a filha faça parte dos negócios. Tudo bem, ele tá tentando limpar, mas ele já parou para pensar que essa limpeza vai ter consequências? Com certeza. Inclusive, ele fala que quer tanto proteger a família, mas o que ele tá fazendo é o contrário. Ele tá envolvendo a família nos negócios, que não são negócios lícitos. Ele quer se transformar numa coisa honesta. Mas como é que ele vai fazer isso? Se ele está envolvido até o último fio do cabelo com os gangsters. Chega a ser ingênuo, né? Ele achar que vai limpar tudo e vai ficar tudo certo, tranquilo, não vai acontecer que todo nada. mundo vai aceitar de boa. Não tem consequência, tá tudo beleza. Não faz sentido. Então você vê que chega a ser contraditório e também não convence essa visão ingênua. Porque não é coerente com a pessoa dele. Ele nunca foi uma pessoa ingênua. No final das contas, ele quer se enganar e enganar os outros. Porque não vai ficar limpo coisa nenhuma. E igreja é limpo aonde? Eles mostram lá que a igreja é corrupta. A corrupção está em todo lugar e ele sabe disso. E não é bobo. Ele não reconhece que a igreja no filme é corrupta nesse sentido. Então, ele colabora. Então, quando você pensa, não, ele tá querendo se redimir, ele tá querendo limpar os negócios, fazer tudo certinho, você tá,
Isso é conversa fiada. É um discurso que não revela a verdade. De jeito nenhum. É falso. Eu acho que tudo nele é falso. É raso. O sentimento dele, essa questão de querer proteger a família. Acho que talvez o sofrimento, quando a filha morre, por exemplo, é um sofrimento genuíno. Eu acho que só no final, quando ela morre, que ele expressa. Eu acho que aquele choro, grito, é uma coisa intensa, né? Tem muita intensidade, muito sentimento aí nessa hora. Que aí ele entra em contato. Mas aí não necessariamente é só pela morte dela. Pode ser a junção de tudo, né? Ele não aguenta mais, tá de saco cheio. Esgota, situação... porque ele já tá esgotado, praticamente. Então, foi a gota d'água. O momento que ele realmente caiu. Ele morreu ali. Uma parte dele, que ele tinha de vida, morreu naquele momento. Foi uma morte simbólica ali para ele. Pois é, eu acho que talvez por isso que a nova versão seja a morte do Michael Corleone, né? Porque... foi uma morte. Não sei se vocês sabem, o terceiro filme do Poderoso Chefão foi lançado em 1990. E aí, existem muitas controvérsias em relação ao que o Francis Ford Coppola e o Mario Puzo queriam com o filme, não sei o que, com os três, né? E aí... lançaram agora, dia 8 de dezembro de 2020, uma versão do Francis Ford Coppola. Inclusive, a gente assistiu, eu só assisti essa versão, e nessa versão aparece ele no início do filme explicando o que ele fez. Eles fizeram algumas mudanças, pequenas, mas fizeram algumas mudanças, tá? Principalmente no começo e no final do filme. E aí a gente assistiu, inclusive a Marília pode falar as diferenças, ela diz que são poucas, mas se vocês estiverem interessados, vocês podem assistir, tem alguns serviços de TV a cabo. A gente assistiu no Now, mas tem alguns serviços de TV a cabo que tem. Você tem que pagar, né, pra alugar o filme. Eu achei interessante, o final não mudou. É o mesmo, igual. O Francis Ford Coppola tenta fazer uma propaganda, né, de que vai ser diferente. Eu até fiquei na expectativa, porque eu achei que tinha alguma mudança, mas não teve nada. No final, não teve nenhuma mudança. O início também teve algumas alterações, porque veio a imagem do Vincent, né? O personagem apareceu, ficou mais forte a imagem dele, mas eu não teve assim uma alteração significativa, foi mais no início. No primeiro tem a questão da casa, ele mostra, tem umas simbologias da casa, da decadência, da casa onde ele morava em Nevada, a introdução. E algumas questões assim em relação à homenagem que ele passa, ele é premiado, tem a questão, então tem só essa questão logística mesmo. Mas você acha que vale a pena assistir? Quem já viu o terceiro? Eu acho que não. Eu acho que se você assistir esse é suficiente. Que é muito longo, é extenso e a mensagem é a mesma. Não muda muita coisa. Não muda. É uma questão logística mesmo. No início eles alteram alguma coisa, mas o final é o mesmo. A essência é a mesma. E aí então acho que não vale a pena. Eu achei interessante, eu tô explicando tudo isso, porque o nome dessa versão nova, não é tão nova assim, né? É só algumas mudanças de cena. Algumas mudanças de cena só. Não tem nada adicionado, né? Não acrescenta alguma coisa nova, novidade. Pois é. A maior diferença, eu acho, no final das contas, é o nome do filme, né? Que eles mudaram para Poderoso Chefão, A Morte do Michael Corleone. Que eu acho que tem tudo a ver. E aí, a gente já deu bastante spoiler, né? Mas não tem a morte dele, ele não morre no filme. É uma morte simbólica, o que não tem isso é uma morte simbólica, porque você vê que ele morre por dentro, ele já estava morrendo. Acho que desde o início desse terceiro, ele já estava morrendo, aos pouquinhos. Você via uma morte explícita. No final, ficou evidente. Eu acho assim que ele só queria paz, né? Ele queria paz e tranquilidade pra não ter que se preocupar. Mas é mais um paradoxo. Paz e tranquilidade como? Não, mas aí tudo que ele fez não deu paz, tranquilidade, coisa nenhuma. Pelo contrário. No final mostra ele em paz, entre aspas, né? Sozinho. No final ele realmente ali ele tá acabado. Solitário, não tem, parece, eu senti assim que ele tava sem alma ali. Mas ele não tá... A alma que eu quero dizer do Michael Corleone, né? A pessoa que ele foi. Não tem nem vestígio da pessoa que ele foi. Mas ele não parece mal. Ele tá tão sem a essência que ele tá vazio. Então a gente não sente, eu não senti nem pena. Eu achei que ele ficou até tranquilo pra quem perdeu a filha. Eu senti que ele foi envelhecendo na solidão.
A ideia que passa no final, como ele tá sozinho num lugar que a gente não sabe qual é, a impressão que dá é que ele... Abandonado. Sabe quando a pessoa tá abandonada? Não, acho Eu que senti ele abandonado ali, sozinho. a minha visão é de que ele se afastou mesmo, se isolou. Eu não acho que ele foi abandonado pelas pessoas. Eu acho que ele escolheu se isolar. Isso aí, em momento nenhum, mostra o que aconteceu, né? Só mostra ele sozinho. Mas aí a gente interpreta do jeito que a gente quiser. Mas a minha interpretação é essa, de que ele se isolou. A filha morreu, não tem mais sentido. Ele não é mais o padrinho, então não tem porquê. Ele perdeu o poder. Quando ele passou pro Vincent, que ele até percebeu o quanto ele estava frágil. Ali ele já começou a perder o poder. Ele não tem mais o que fazer, entendeu? Não tem mais pra quê. Então ele se isolou e só, é isso. E aí eu acho que demonstra bem todo esse processo, né? Toda essa caminhada da gente ver o Michael Corleone se tornando o padrinho até o momento que ele tá lá sozinho, aposentado, digamos assim. A gente consegue perceber como é que foi a trajetória dele, né? Como é que foi o processo. E a comparação com Vito Corleone, com o pai dele, as diferenças ficaram muito claras. Muito diferente, porque o Vito morreu com o neto. Exatamente. Você dentro vê que de até casa. o final foi diferente. Feliz. Mais afetivo, exatamente. Feliz. Ele tava Tranquilo. brincando com o neto quando ele teve o ataque. Então você vê a diferença, que o Vitor tinha uma afetividade, calor humano. O Michael foi perdendo ao longo da trilogia o calor humano, humanidade. Então no final, quando ele já estava mais frágil, você tem uma expectativa de uma certa humanidade. Mas é uma decepção. Chega uma hora que, cadê a humanidade? Ele tenta, mas assim, não é Por mais natural, que né, ele pra tente, por mais que ele se esforce, ele não convence. Porque tá cheio de paradoxos. Eu acho que é por isso que incoerências. vai ver por isso que ele mete os pés pelas mãos, porque ele não sabe ser essa pessoa emocional, essa pessoa emotiva, essa pessoa que tem empatia, tem sentimentos pelos outros. Então, no momento que ele tenta, não dá muito certo, porque não é real, Não né? é espontâneo, falta espontaneidade, que é o amor, o sentimento, a empatia. Acontece naturalmente, mas eu não percebo essa naturalidade dele. Inclusive tem um momento que ele tá com a Kay, eles estão lá na Itália, que eles se emocionam, né? Eles conversam sobre ele, sobre sentimento, etc. E aí logo depois vão procurá-lo, porque tem alguém tentando matar. Tem alguma coisa relacionada com os negócios, né? Sempre tem alguma coisa relacionada com o negócio. Eu acho que é alguém que tá tentando matar eles. E aí vão falar com ele, preocupados. É porque o cara... Uma pessoa foi abordada por esses caras de outra máfia. Que querem matar o Michael. Querem matar o Michael e tal. E aí o cara vem falar com ele preocupado, não sei o que. Aí ele vai lá e conversa e aí vai resolver, né? Aí ele sai daquele momento com a Kay muito facilmente e vai resolver os problemas. Ele transita ali com tranquilidade. Ele vai direto focado para resolver os problemas que estão acontecendo lá. E aí ela percebe isso e fica chateada. Ela fala que ela entra em contato com isso, ela percebe a realidade. Esse é o Michael. Porque por um pequeno momento ela acreditou que fosse diferente, na verdade não era diferente. Que ele tem um momento que ele é sedutor também. Ele é envolvente. Então ela teve um momento de ilusão. Quando ela percebe o comportamento dele, ela cai na real. É porque assim, ele vai se adaptar ao que a pessoa quer, né? Se ele quer agradar outra pessoa, ele vai se adaptar a ela, o que ela tá buscando. Sim. Não necessariamente porque ele quer, porque ele é... Porque tudo é muito teatral, não é genuíno. Então ele tem um lado sedutor, que ele gosta de ser, ele tá sempre ali, atuando, vivenciando isso, mas não entra em contato com o sentimento. Até porque ele tem um objetivo. O objetivo dele é reconquistar a Kay, por exemplo, nesse caso. Até porque ela é uma figura que atraente, mãe dos filhos dele, é uma pessoa que, de certa forma, bem-sucedida. É uma pessoa que ele perdeu, né? É uma pessoa que ele perdeu, aí entra a posse. Então, é a conquista, aquela sensação, eu tô reconquistando. Então, isso, de certa forma, é uma vaidade que ele tem. Exatamente, ele não entende a magnitude do que ele fez pra ela de mal. Mas ela sabe. Então pra ela não é fácil. Ela sim tem um conflito gigantesco, porque ela tem o sentimento de uma pessoa que ela considera um monstro, né? Que ela tem medo, inclusive. Ela fala em outro momento que ela tinha medo dele, que ela
tem esse sentimento, porque ao mesmo tempo tem amor e medo, porque ela sabe do que ele é capaz. Por isso que ela apoiou o filho, inclusive. Ela não conseguiu impedir a filha, porque aí ficou combinado que a filha queria se aproximar, a filha tinha um sentimento, assim, de conhecer o pai. Quem é essa pessoa? Então ela tinha essa necessidade. E ela preservou o filho. Eu acho que no caso da Kay, ela quer dar força pro que os filhos sentem, pro que os filhos querem. A felicidade dos filhos. Ela vai apoiar a escolha dos filhos. Por isso que quando a filha quer participar da vida do pai, quer conhecer esse pai, que ele sempre foi um estranho para ela. Quer fazer parte dessa fundação, ela inclusive comparece no evento que a filha para prestigiar a filha. Então ela aceita. Em compensação, o filho que não quer participar, não quer fazer parte, ela também apoia totalmente, entendeu? Então eu acho que é muito mais ela apoiando os filhos nas escolhas deles, independente de qual seja, do que qualquer outra coisa. Mas ela se sente incomodada de estar na presença dele. Porque ela sabe do que ele é capaz, a questão moral. Ela inclusive fala, né, que ele tá perigoso, porque agora ele tem a questão religiosa. Então ela chama a atenção. Quando você acha que não vai ter mais poder, ele vai lá e mostra que tem como ter mais poder aí. Então ela chama a atenção em relação a isso. Ela sabe que ele é vaidoso, que ele é manipulador, mas ela tem um afeto por ele, apesar de tudo. E nesse momento, nessa conversa que eles têm, ela fica com essa sensação. É uma ilusão, pura ilusão. Esse é o momento que você percebe a diferença entre uma pessoa que tem empatia, que tem afetividade, sentimento, e uma pessoa que não tem. Porque ela fica em conflito, ela fica incomodada, ela fica chateada, ela fica emocionada. Ele só quer ela, de alguma forma. Ele se sente sozinho também, porque ele não tem ninguém. Ele não tem uma mulher, que é uma coisa que eu acho estranho. Ele não outra coisa que chama a atenção. Por que ele não tem uma companheira? Ele tá sempre sozinho. Então você vê assim que ele é muito superficial, tanto que ele não se envolve. É egoísta, né? Um egoísmo, ele não quis uma visão egóica. Uma esposa troféu, né? Ele não teve interesse. E ela tem personalidade, você vê que ela se posiciona. Ele também não ia arrumar uma pessoa... Ela não é uma pessoa... poderia ser fútil. Por isso que ela separou. Mas ele gosta disso nela, aí é que está. Porque ela é uma pessoa moderna. É um desafio também. É um desafio, mas continua sendo um objeto de posse que ele conquistou. E ele queria reconquistar. Então a vaidade é grande. Então assim, eu acho a personagem da Kay muito interessante. É uma personagem muito humana, que dá pra você se relacionar. E que mostra... o quanto ele não é assim. Você vê a diferença da natureza de cada um. Ele tem uma natureza que é muito clara, que é a natureza que é justamente o poder, a vaidade, a falta de empatia, a frieza. Então você vê claramente isso. E ela, a humanização, a forma de sentir, de falar, você vê como ela se expressa. Ela é muito mais genuína, muito mais espontânea. Ela fica agoniada, angustiada com certas coisas, então ela fala, externaliza. Ele tem as reações. Tem a irmã dele também, que também teve uma mudança, uma evolução em termos de perversão. Eu senti que ela foi ficando, continuou cuidando dele. Você vê que ela cuida, ela teve uma função importante. Ela inclusive nega a questão da morte do Fredo, colocando como um acidente. Ela fala para ele, pro Michael, foi um acidente. Não se preocupe com isso. Um mecanismo de defesa, né? Que ela encontrou para não ter Pra ódio se preservar e para manter uma relação amorosa com esse irmão, afetiva. Pra você parar pra pensar, só sobrou eles dois. Só sobrou eles dois. Então a gente vai cuidar um do outro. Mas você vê um grau de perversão dela na relação com o Vincent, como ela apoia, protege o Vincent, que é muito desorganizado, é violento. Eu acho que também, nesse caso, tem a questão do poder, né? Ela sentiu o gosto do poder, porque ela é como se fosse a número 2 ali. Então... tem uma hierarquia e ela tem poder pela vivência, experiência, convivência. Foi um aprendizado para ela. Pois é, você sente que ela sentiu o gosto do poder e gostou. Gostou muito. E tá se aproveitando disso. E ela apoia o Vincent nas coisas que ele faz, na agressividade, na violência. O Michael tem um momento, você vê, que ele perde o poder, porque o Vincent começa a se impor, como ele tem muita vitalidade, ele começa a se impor em relação ao Michael. Mas quando ele respeita. ataca, ele quer matar.
Mas ele porque ele tem respeita admiração muito, pelo Michael. Mas ele quer matar. O negócio dele vão matar. É interessante isso, porque ele, ao mesmo tempo que ele tem essa facilidade de matar e de se livrar dos obstáculos e das pessoas, ele não quer fazer isso com o Michael. Ele não quer trair o Michael pra virar padrinho. Ele não quer matar o Michael pra virar padrinho. Ele quer o respeito do Michael o suficiente pro Michael transformá-lo em padrinho. Porque isso é que vale. O valor é justamente nisso. Ele quer ser considerado. Ele quer que o Michael veja que ele tem valor. Você é importante. Ele quer ser valorizado, tem importância. Porque ele sempre foi aquela figura, de certa forma, preterida por conta dos comentários. Ele é visto como filho bastardo do Como Sonny, filho né? bastardo. Então, por que isso acontece? Então, ele tendo esse respeito do Michael, ele vai ser valorizado. Vai ter um status. Então, tem uma importância. Ele quer ser considerado na relação com o Michael. A fidelidade. É o ápice. O ápice da vida dele é conseguir virar padrinho com Nossa, é o que ele mais a quer. bênção do Michael. É o que ele mais quer, a bênção e ser reconhecido. Então, o Michael... Chegou no topo. Então, ele consegue realizar o sonho. E é interessante, porque por mais impulsivo que ele seja, ele ainda assim, ele é racional. Ele não é estratégico, mas ele consegue se controlar, ele dependendo da situação. Na relação, inclusive, com a filha do Michael. Ele se controla. Então, na relação com ela, ele é, de certa forma, carinhoso, ele dá uma atenção, ela se envolve totalmente. Né? Sem pressa. Inclusive, ela sofre. Mas ele também aceita as condições do Michael. Ele tem limite, né? Essa questão de fazer o que ele quer. Com o Michael, ele consegue se controlar. Pois é, ele não é totalmente descontrolado. Ele tem uma linha de pensamento, ele tem um caminho que ele quer seguir ali. Mas ele tem a impulsividade que o Michael chama atenção. Parecido com o pai, com o Sonny. Mas muito mais agressivo. Muito mais agressivo. Agora o Michael tenta se impor com ele em determinada situação, de coisas que ele faz e ele reprova. Mas ele não tem força. Você vê que ele já não consegue ser tão contundente como ele era antes. Ele está bem baqueado, então ele não consegue, está doente no hospital. Ele depende da irmã, de certa forma, para cuidar dele, porque ele não consegue nem tomar remédio. Pois é, ele depende de um monte de gente. E aí ele começa a depender das pessoas. Não dá mais para continuar. Não dá mais para continuar do jeito que ele estava. Mas a questão da natureza, ela permanece. Você vê brechas no comportamento dele, falta dessa questão de ser genuíno, verdadeiro. Você vê que tem uma coisa falsa, superficial. Sem profundidade, sem conteúdo, né? Sem sentimento. Né? Empatia. Sem afetividade. Né? Então, às vezes você pensa, ele está preocupado com a filha, sim, num determinado momento, mas depois ele começa a usar o sentimento da filha com o Vincent. A sensação que eu tenho é que nunca vem sozinho, nunca é o sentimento sozinho. Eu me preocupo com a minha filha, só por isso eu vou fazer determinada coisa. Sempre tem outras questões. Interesses. Sempre tem interesses juntos. Ele, se fosse puramente por afetividade, por sentimento, ele não faria. Ele só faz porque tem interesse por trás. Tem vários objetivos dentro de uma ação que ele quer alcançar. Então ele também precisava do sentimento do Vincent para conseguir o que ele queria. O sentimento do Vincent em relação à filha dele. Ele precisava que o Vincent tivesse esse sentimento. Ele usou isso para conseguir o que ele queria. Então, nessa hora que você vê que realmente tem uma natureza, uma psicopatia. Traços, né? Que a gente de uma pode pessoa falar psicopata. Ele tem características que podem Tem demonstrar. características. E o Vito Corleone, a gente tinha visto isso, né? A diferença. Ele está mais envolvido com a comunidade, com a família. Ele é uma pessoa de confiança em relação às pessoas que ele se relaciona. O Michael já não é uma pessoa de confiança. Eu não confiaria em nada na relação dele, porque ele não inspira nenhuma confiança. Não é uma pessoa que você quer ter por perto, né? Não é uma pessoa que você queira ter envolvimento, que você pode ter alguma expectativa. Ele é uma pessoa totalmente alienada em relação à expectativa, afeto, cumplicidade. É vazio. Eu acho que é uma relação que não tem futuro, esse tipo de relação. Que pode ser muito positivo para os negócios, mas que até um certo ponto. Não é suficiente. É positivo até um certo ponto, porque ele não é muito de confiança.
Você vê que ele não tem sócios, digamos assim. Ele tem pessoas que trabalham... Eu acho assim, ele até tem sócios, mas ele não trata como sócio. Ele não trata como sócio igualitário. Ele não trata como se fosse do mesmo nível que ele. Ele sempre trata como se fosse menor. É um sócio minoritário. São pessoas ali que ele tem que prevalecer a vontade dele. Ele tá no comando. Ele passou os negócios para as pessoas e a princípio eles deveriam todos ser sócios, mas não é. Porque ele não se envolve. Você vê mesmo no segundo... No 2, ele tem aquelas pessoas que até têm um sentimento ali de fidelidade. E ele não sente o mesmo. Ele não se envolve com as famílias, não se interessa pela vida dessas pessoas, dos sócios. Mas é porque esses sócios, eles estão ainda ligados ao Vito, né? O Vito, sim. O Vito Corleone, ele se interessa se a família tá bem, se aquela pessoa tá bem. Como é que ela tá emocionalmente? Ele tem um interesse em saber da vida da pessoa. Até do próprio Michael ele tem interesse em saber. Ele é todo preocupado, né? Ele tem uma preocupação de conversar quando ele tá sozinho com o Michael. Ele quer saber um pouco do Michael, da vida dele. Então ele tem interesse. O Michael não. O Michael não tá nem aí pra ninguém. Ele chega, quando ele vai conversar com as pessoas, ele pergunta como é que tá a sua família, como é que tá a sua vida, o que você tá fazendo. Não pergunta. Então você vê que ele é muito distante. Pessoa muito superficial. E ele achou que isso era suficiente, que daria certo viver dessa forma. Não deu, tanto que ele ficou só. E a frustração foi grande, porque ele tinha esse discurso de proteção. Eu amo vocês porque eu quero proteger. Então, achava que era suficiente. Mas no final, não deu certo. Porque ele não conseguiu proteger ninguém. Na verdade, ele, pelo contrário, ele envolveu as pessoas, a família, e colocou as pessoas em risco. Principalmente a filha. Ele expôs muito a filha e colocou ela em risco, porque ela ficou em evidência. Quando ele colocou ela na presidência, ele fez exatamente da fundação Vito Corleone, ele colocou a Mary como presidente, ele expôs a filha. Então é incoerente. Ele queria proteger, mas ele fez o contrário, expôs. Pois é, então é isso. O cara tem vários problemas aí que a gente consegue identificar no comportamento dele, que cai por terra a ideia de que talvez ele tivesse sentimento, que ele fosse se redimir no final, não necessariamente. Nenhum sentimento de culpa, passa longe dele sentimento de culpa. Pelo menos essa é a nossa visão. Acredito que realmente a essência dele se mostra nos 3 filmes. Ele tenta mostrar um outro lado, mas não convence. A narrativa dele de querer dizer que ele quer se redimir, que quer melhorar, que tem sentimento de culpa. Mas aí vocês me dizem aí o que vocês acham, porque essa é a nossa visão. Se você tem uma visão diferente, só mandar uma mensagem e eu acho que dá pra finalizar eu acho que dá pra finalizar. Eu achei muito interessante porque a interpretação, né? Al Pacino, nesse terceiro, realmente foi muito bom. Gostei muito da interpretação, da atuação. Tá muito mais maduro, né? Tá mais maduro, como ator. Então ele tá, assim, excepcional. Sofia Coppola tá meio esquisita, mas o resto eu achei que estão muito bons. Ela parece, assim, pouco experiente na atuação como atriz. Mas o filme tá muito bem feito. E o Andy Garcia também tá excelente, tá jovem? Andy tá muito bom. Tá no começo da carreira, mas tá ótimo. Sofia Coppola talvez seja melhor como diretora mesmo. Eu acho que ele é muito talentoso. O que fez o papel do Vincent, o Andy Garcia, ele é muito bom, ele é charmoso, ele tem uma presença, né? Eu vi o filme até Os Intocáveis e ele tava com um policial, olha só. Nossa, eu gostei muito. Ele é muito bom mesmo. Do filme. Muitas pessoas devem conhecê-lo pelo 11 Homens e um Segredo. É verdade. Uma nova geração aí descobriu ele com esse filme. A jovialidade, o talento. Agora, Al Pacino ele tem uma personalidade marcante. Mas então é isso, vamos finalizar? Só lembrando que eu tô no @criminalismo no Instagram. Então se você quiser falar o que você acha, discordar da gente, concordar com a gente, é só ir lá conversar comigo. A gente gostou bastante de falar sobre esses 3 filmes. Foi uma longa jornada, mas foi bem interessante, assim. A gente gosta muito desse filme. A gente acha que tem bastante conteúdo para falar de comportamento, principalmente comportamento antissocial. Foi por isso que a gente decidiu fazer essa série de episódios. Lembrando também que a versão anterior do Poderoso Chefão, tanto 1 quanto 2 quanto 3,
tem no Prime Video, que é um streaming da Amazon Prime. E se você entrar no link que eu vou deixar na descrição e fizer a assinatura do Amazon Prime, você tem direito ao Prime Video por R$ 9,90 e você pode assistir todos os filmes do Poderoso Chefão. E além disso, eu ainda ganho uma comissãozinha se você usar o meu link para isso, tá? E essa comissão vai ser usada principalmente para pagar o editor, que a gente está iniciando agora. Eu consegui um editor para ajudar a gente nesse processo, para ver se eu consigo gravar mais episódios, postar com mais frequência, porque eu tava fazendo tudo sozinha, né? Então, com a ajuda do editor, acredito que vai ficar mais tranquilo. Agradeço, Marília, a sua participação aqui. Eu que agradeço. Adorei participar. Desse processo aí de assistir os 3 filmes e conversar sobre eles e analisar bastante. E a gente tá terminando essa trilogia, mas Marília vai continuar com a gente. Sim. A gente já definiu qual vai ser o próximo episódio, o próximo tema. Vamos continuar falando sobre transtornos mentais em relação ao crime. A gente vai continuar falando sobre a parte da psicologia, para vocês entenderem cada vez mais desse assunto. Não sei se a gente vai falar novamente sobre filmes e séries, né, como a gente fez agora com o Poderoso Chefão, mas teremos outros temas aí relacionados. Lembrando, Marília, como te encontrar, como falar com você? Pois é, tem o meu e-mail, clinicaimago@hotmail.com. Então você encontra a Marília por e-mail. Qualquer coisa, quiser falar com ela também pelo @criminalismo, eu mando o recado, não tem problema. Sim, eu vou gostar muito de saber, assim, trocar umas ideias. Inclusive, já mandaram e-mail pra você, né? Já, eu gostei muito. Então podem continuar mandando aí. Muito obrigada, gente, e até mais. Até mais.